Estás nervoso? Não, acho. Nervoso ao teu lado, caralho. Podia estar, porque eu sou lindo, olha aqui. Ora, caríssimos, olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast na dose certa, o podcast da barbearia Marmosé. Eu sou o Mário Ventura e, como já sabem nos episódios anteriores do nosso podcast, o nosso grande objetivo é centrarmos nos nossos convidados, nas pessoas que estão por trás de qualquer cargo ou profissão. E hoje o primeiro episódio que nós temos em dose dupla, temos a primeira vez no nosso podcast dois convidados, e não poderíamos ter melhores convidados. Temos aqui a honra e o prazer de ter dois homens, duas histórias fantásticas connosco. Temos o Paulo Azevedo e temos o Rafael Ramos. Eu já vou apresentá-los. Antes de mais, vou-lhes dizer olá, meus queridos. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Dizer-vos muito obrigado por estarem aqui, os dois. Centrar-vos porque que eles estão aqui. O Rafa, já te consideras lausanense, não é? É, 23 anos. 23, portanto, já é lausanense, já é lausanense. Tu és um lausanense. O Rafa é um lausanense e o Paulo está aqui fruto, é um artista que tem um espetáculo agora no Teatro da Lausanne, um espetáculo de teatro, e aceitou o nosso convite com toda a amabilidade para estar aqui connosco. E eles já se conheciam, eles já vos vão contar essa história, e então decidimos convidar os dois, porque as histórias deles dois cruzam-se e ligam-se, porque são dois exemplos de vida e que todos nós devemos seguir, de força de vontade, de amor e de outras tantas coisas. Ora, o Paulo, 29 de outubro de 81, 43 anos. Isso não era para se dizer. O Cota, pronto, exatamente. Não, que é para se separar de mim e do Rafa. Já estás velhinho, já estás velhinho. Com o Rafa, 31 de dezembro de 92, 32 aninhos, está aqui na minha... Novinho. Está novinho. Uma criança. Novinho. Pronto, e agora vou-vos dar este segundinho em que eu me calo, para vocês fazerem esta boa tarde, bom dia, pessoal. É um gosto de estar aqui, este podcast é muito fixe, aquelas coisas. É um gosto enorme, é uma honra estar aqui na Lausanne, ainda por cima hoje com casa cheia aqui no espetáculo. O Rafa já é um velho conhecido, já lhe dei uma coça a jogar à bola e já nos conhecemos há muito tempo. Admiro muito este guerreiro, este exemplo de superação e por mim é como se fosse um regresso àquele tempo, já foi há uns 15 anos. Ou mais. Menos. Se calhar uns 12. Foi em 2012, para aí. Diz isso, não tinhas ganho um jogo ao menor. Ei, olha aí. Pois tinhas ganho um menor. Pois não, que ele foi para a noite comigo, não era menor. Pois, ganhaste um juvenil também. Foi em 2012, foi em 2012. Já eras maior de idade. Foi em 2012. Foi uma grande esgatana, por acaso. Foi muito fixe. Já vamos a essa história. Então, Rafa, como lausanense, obviamente queríamos-te aqui. Pela primeira vez, obrigado pelo convite. Obviamente que também tenho o prazer de estar aqui, né, para representar aqui o meu exemplo. A seguir a ele, que ele é um exemplo muito maior do que o meu, né, porque ele passou muito mais coisas que eu, certamente, né? Também tem mais 11 anos. Exatamente, né, é o nosso velhinho. Mas acho que, independentemente das coisas, ambos os dois têm uma vida de superação e resiliência incrível. Fantástico. Temos uma coisa em comum que eu acho que é até o mais importante do que tudo o que nós superámos ou nas vitórias todas. Somos dois grandes pais, sabes? E isso se calhar contra muitas expectativas ou contra... Verdade. Contra as odds, ou né? Contra as odds que sim, estavam muito altas nessas cenas. Perguntam muitas vezes se eu conseguia ser pai, se eu conseguia ter relações, se calhar a ti fazem também exatamente. Normal. E somos dois grandes pais, sabes? Isso eu admiro por isso e não só, mas principalmente pela luta que ele trava para ser um pai presente e se calhar até luta muito mais do que eu, mas isso são outros 500. Claro. Por isso acho que a nossa principal grande vitória é essa e a que continua o resto da vida toda. Isso, mas isso é um tópico para a frente, não me queimes etapas. Pronto, eu já estou a chegar ao fim. Já estavas a chegar ao fim, pessoal. Foi um gosto, chegámos aos fins. Pronto, até agora. Não, vamos... Ora, só para centrar aqui um bocadinho, nós gostamos de nos focar em vocês, na pessoa, mas só para dar aqui um bocadinho de vocês os dois. Ora, de um lado temos o Paulo, escritor, ator, jornalista, palestrante, treinador de futebol, pai. Do outro lado temos o Rafa, também um grande esportista, escritor, um palestrante, um pai. Portanto, estes senhores, esqueci-me aqui de alguma coisa que vocês dois queiram pôr nesta
Aqui, mais algum título que vocês queiram ter aqui? Sei lá. Sonhadores. Sonhadores. Acho Ótimo. que sim. Que é, Essa está na minha primeira, no meu currículo está na primeira, até sonhador. Antes de qualquer coisa. acho que é um dos principais temas nossos. Sonhadores. Isso é lindo. Então, olhem, meus amigos, vamos começar pela. Do Rafa. Andei com o Rafa na escola, ele é um bocadinho mais velho, mas conheço o Rafa da Lausanne um bocadinho mais do que conheço o Paulo. Tive a sorte de assistir a uma palestra do Paulo há uns dias e devo dizer que foi uma montanha russa fantástica. Está muito bem encenada e muito bem delineada essa tua montanha russa que é a tua vida. E queria começar pela infância. Queria que vocês, como eu disse, isto é uma conversa entre nós. Vocês dois principal, a vossa infância, o vosso início, os vossos pais, como é que foi? Queres começar, Rafa? Eu posso começar. Bem, no meu caso foi um bocado um choque, né? Na altura enganaram, entre aspas, os meus pais que vinha uma pessoa normal, né? Perfeitamente normal, e nas ecografias diziam que estava tudo normal, etc. No dia do nascimento foi o que foi, né? Nasci sem as duas pernas, sem um braço, e foi um choque para toda a família. Tanto foi que aquilo foi tema de notícia na altura pelo país, pela região, etc. E então foi assim um bocado complicado, né? Na altura a minha mãe não me conseguiu encarar. Tive um mês, basicamente, foi os enfermeiros e médicos que trataram um bocado de mim, né? Porque a minha mãe, o choque foi, emocionalmente, foi muito abaixo com a situação toda. E entretanto, portanto, foi um tema muito difícil para as pessoas conseguir gerir emocionalmente, psicologicamente, né? Porque né, os médicos dizer que vinha tudo normal, que estava tudo bem, e depois vir ao mundo assim foi um choque, né? Portanto, para a minha família foi um processo complicado. Foi um processo que tinham que saber como gerir, porque na altura não havia tanta informação como tratar ou conseguir criar uma pessoa com consciência, né? Não havia tanta informação como hoje há. E então, portanto, podia ser muito difícil. E os meus pais também entraram numa fase complicada de saber como gerir e como tratar ou criar uma criança com tais limitações. Pronto. Basicamente foi um bocado isso, pronto. Na minha infância foi um bocado complicado, na criação, pronto. E depois na escola, na parte da creche, então foi muito mais difícil integrar-me, porque né, os miúdos normais viam-me como uma pessoa... Foi na Pampilhosa, não é? Exatamente. Viam-me uma pessoa completamente fora do normal, né? Tipo um bicho de 7 cabeças, que é este rapaz que não tem os mesmos membros que nós, ou seja, será que vai conseguir fazer as mesmas coisas que eu? Eu pessoalmente sempre tentei demonstrar, seja aos miúdos ou às pessoas que estavam connosco, que seria igual, basicamente igual, estás a ver? Era muito difícil, né? Porque tinha as minhas limitações, mas tentava-me adaptar ao mundo real. E os meus colegas foi um bocado isso que fizeram, tipo, adaptaram-se à minha deficiência, às minhas limitações, pronto. Perdão. E então foi engraçado isso, porque eles adaptaram-se super fácil, estás a ver? Às minhas limitações, ao meu corpo, etc. Mas os próprios técnicos auxiliares já não. Achavam que era muito complicado gerir. Nós, como crianças, somos fantásticos. As crianças não há filtros, sabes? Exatamente, sim, tipo, sim, somos um bocado inocentes, estás a ver, nessa situação. E então eu noto muita diferença nisso, que tipo, os meus colegas foram muito mais fáceis de adaptarem-se à minha deficiência do que propriamente os auxiliares de técnicos. Os adultos, sim. Pronto, e então isso foi o que gerou muito mais complicação, pronto, e houve ali alguns problemas na adaptação na escola, na creche, pronto, mas de resto foi sempre tudo muito tranquilo, no nível com crianças, no nível de adaptar mais atividades, etc, foi tudo normal, estás a ser, pronto. As auxiliares, pronto, e técnicos é que olharam-me sempre como deficiência, estás a ver, como me olharam como uma pessoa dita normal, pronto, e isso é que custou mais, pronto. E o que eu senti, pronto. Agora não sei se o Paulo foi a mesma coisa, mas provavelmente se calhar foi um bocado idêntico, né? E se calhar o apoio familiar foi diferente do meu ou dele, porque foi completamente diferente, o meu foi um bocado em choque e que houve ali momentos complicados. Mas não quer dizer que viraram-me costas ou deixaram-me tipo em vão, estás a ver? Pronto, sempre tentaram criar da maneira possível que conseguissem. Pronto. E basicamente foi um bocado isso. Vocês conseguem entender isto quando chegam a adultos, não é pôr-nos na pele, que não conseguimos, mas vocês conseguem
olhar para a cabeça dos vossos pais e ver aqui. Sim, E, não é? foi difícil. E agora que sendo pais também, como é que não há reação, não é? Não há reação para Não há reação porque chegamos a um momento da vida e pensamos que se já um filho dito normal dá-nos trabalho, né? Por várias questões, né? Quanto mais com uma deficiência e limitações para o mundo real. Estás a entender? Pronto, aí torna-se muito mais difícil o processo, torna-se muito mais difícil a criação, o trabalho para ter. Né? Pode ter outras adaptações, limitações, etc. Os pais têm que ter outro tipo de trabalho connosco próprio, né? Por isso é que eu digo, tipo, se nós como pais, tanto eu como o Paulo, com filhos normais, já temos trabalho, entre aspas, a dobrar e a gente sabe o que é, quanto mais uma pessoa com uma deficiência ou limitação, que isso torna-se muito mais difícil, né? Pronto, portanto, nós sabemos perfeitamente o trabalho que os nossos pais tiveram, que foi certamente difícil e complicado na vida deles, né? Paulo, tu 10 anos antes, vamos lá frisar isto, 11 anos antes, nos anos 80, ou seja, ainda mais... Com menos informação. Com muito menos informação, somos do mesmo distrito, ou seja, tu nasces em Coimbra? Eu também nasci em Coimbra. Eu nasci na Covilhã. Nasceste na Covilhã? Tu nasceste em Coimbra, foi na maternidade? Na maternidade, na Bissai Barreto. Na Bissai Barreto. Temos em comum a questão do choque, porque eu não sabia que eles tinham dito aos teus pais que tu ias, que estavas, porque eu depois conto-vos mais à frente um exemplo de um miúdo que tem 12 anos agora que foi igual, e eu não sabia que tinha sido assim contigo. Comigo não houve, na altura não haviam ecografias, era um raio-x. A minha mãe ia fazer o último raio-x aos 8 meses, quando lhe rebentaram as águas, eu vinha cheio de pressa. E foi um choque muito grande, principalmente ou inicialmente para o médico, porque a minha mãe nasceu de cesariana e o médico quando vai para me puxar pelos pés não haviam. Eu lembro-me que me contaram anos mais tarde que o médico teve 2 horas a chorar na sala de partos. Então foi um choque tremendo, principalmente para a equipa médica, a enfermeira que ficou comigo ao colo porque o médico não teve reação. E depois havia aquela preocupação quando a minha mãe acordasse da anestesia, como é que ia ser? Porque 90% ou 80% das vezes havia rejeição, e há hoje em dia. Exatamente. Que é uma altura muito mais atual e acontece. Então o principal receio da equipa médica foi aquele. A minha madrinha na altura era diretora do IPO em Coimbra, fazia parte da direção, então chamaram-na porque ela estava habituada a dar notícias complicadas, então chamaram-na para ela dar a notícia à minha mãe. Então traziam-me à sala de parto, ao quarto da minha mãe, ela voltava a adormecer da anestesia, e quando ela acordou, foi a minha madrinha que me levou, embrulhado no cobertor, e avisou, disse-lhe, a minha mãe tinha 16 anos, é preciso frisar isto, era uma criança. É preciso reforçar isso, porque foi uma infância destruída ali, ou uma adolescência naquele segundo. E então a minha madrinha disse-lhe várias vezes, olha, Clara, vou abrir o cobertor, mas o teu filho não é igual aos outros, é diferente. E se calhar aí eu tive a sorte, porque de ter ali uma menina heroína, quando ela na altura podia ter rejeitado, ela olhou para a minha madrinha e disse-lhe que podia ser pior. E aí isso acho que foi o principal impulso para a minha integração na sociedade. Então a minha mãe foi essa frase que me regeu ou que me rege ao longo da minha vida. Os meus avós demoraram muitos dias a ir-me ver ao quarto da maternidade, o meu pai não ia, pensava eu. O meu pai não subia as escadas, depois descobri 36 anos depois que afinal subiu à 1h30 da manhã e que me pediu para me pegar ao colo, mas passei a minha vida toda da adolescência e da adulta a pensar que não, e isso criou-me alguns traumas, porque eu pensava que ele me tinha rejeitado a posteriori e criou muitos conflitos entre nós e se calhar muitas dúvidas na minha cabeça. Mas depois... o teu pai tinha perto da idade da tua mãe? Ou? Não, o meu pai era mais velho, o meu pai tinha 20 anos, na altura a minha mãe 16, o meu pai já jogava a bola. São miúdos, não são miúdos. Deixa de ser, sim. Eu não me estou a ver a ser pai com 20 anos. Exato. Ou com 16, sim. Impensável. Na altura aconteceu e aquela aceitação da minha mãe foi o primeiro passo para o meu crescimento como ser humano, porque depois na escola a minha mãe mudou-se para a escola comigo, andava na escola comigo, precisamente a tentar que as educadoras... A minha mãe conta-me que ela ensinava as educadoras a pegar-me ao colo, ou como é que me deviam tratar, e se calhar foi a sorte da minha integração, foi ela ter
mudado para a escola comigo. Enfrentava os médicos, quando os médicos lhes diziam que não dava para haver evolução na minha situação, com próteses ou sem próteses. Ela foi uma guerreira muito grande, muito grande, muito grande. E esse apoio familiar que o Rafa falou, que às vezes faltou ali um bocadinho, na minha história, apesar de ser muito comum, foi esse apoio que me alavancou. Eu conseguia na mesma, mas ia ser muito mais difícil, claro, porque eu conseguia na mesma, porque ele conseguiu. Temos aqui este caso, ele conseguiu perfeitamente, mas é muito mais difícil. Eu acho que qualquer um de vocês, com 6, 7, 8 anos, tivesse conhecido um Rafa ou um Paulo dos 30 ou dos 35, como vos visse agora, era completamente diferente. Vocês olharem para essa figura que são vocês agora e claro. Pá, não é? Tu te consegues, tu é? Porque vocês conseguem tudo. Só em curiosidade do que tu disseste, no teu caso, não sei, mas tu tens essa percepção do médico. Esse médico conhece? Esse médico que fez o teu parto? Ainda conhece? Esse médico faleceu, eu tinha 12, 13 anos, não me recordo dele, mas tenho uma história muito, muito, muito interessante. Eu há uns anos tive um café em Coimbra, que era o Anos Loucos, e todos os dias de manhã... É a história. Não. Todos os dias de manhã eu via uma senhora já com uns 80 anos, ia tomar um pequeno almoço ao meu café e estava sempre a olhar para mim, com um ar incomodado, e aquilo estava-me a incomodar porque a senhora não vinha ter comigo. E um dia, porque às vezes estava muita gente no café, e um dia eu estou sozinho e ela chegou ao pé de mim e disse-me: olha, eu venho aqui há algum tempo e queria lhe dizer que eu fui a enfermeira que lhe pegou ao colo pela primeira vez. E tenho vindo aqui e não tenho conseguido falar consigo. Epá, isso marcou-me um bocadinho, sabes? Ela, quando o médico foi chorar para a sala de partos, fui eu que fiquei consigo ao colo e pensei assim: então e agora? O que é que vai acontecer? E ela, com 80 anos, tinha 78, 79 na altura. Ganhou coragem. Foi lá ao café, soube que era meu, e foi a única pessoa que eu me lembro que conheci daquela equipa, foi aquela senhora, e foi recentemente. Fixe. Ora, malta, então, digam-me aqui, eu acho que vou-vos pedir para vocês, porque certo, todos nós temos, e tu na tua palestra falas no Armário dos Heróis, que eu gostei muito. Pedir-vos a vocês dois, se vocês... É muito difícil nós escolhermos, enquanto seres humanos, mas tivemos que escolher 2, 3 pessoas na nossa vida que nós, não prescindimos, porque infelizmente não podemos ter toda a gente para sempre, mas quem vocês mais admiram, quem vocês mais valorizam, quem foi mais importante para vocês, seja familiar ou não, pessoas que de facto vos fizeram diferença? Eu posso responder muito rapidamente a essa pergunta, porque para mim é muito fácil escolher. A minha mãe, o meu avô e agora os meus filhos. Em patamares completamente diferentes. Mas tenho uma figura muito importante a nível físico, foi o Dr. Gustavo, que foi o que me pôs as primeiras próteses e que deu o nome ao meu filho. A nível físico, sabes? A nível estrutural, como próteses, foi ele que me pôs as minhas primeiras próteses. Mas, sem dúvida, a minha mãe, porque não me rejeitou e que disse que podia ser pior. O meu avô, porque me sentou várias vezes numa tábua, porque os médicos diziam que eu nunca me conseguiria sentar. Então ele sentou-me várias vezes numa tábua até eu conseguir fazê-lo sozinho. E os meus filhos agora, porque olham para mim de uma forma perfeitamente normal e têm orgulho no pai completo, apesar de não ter certos bocados. Apesar de nada, é o pai deles e é perfeito. É essa a beleza, Tu, Rafa? Sim. Eu também é 3 pessoas. É a minha mãe, né? Pelo simples facto que lutou contra tudo e contra todos para me criar, né? E uma pessoa muito importante, o meu irmão, porque o meu irmão foi o meu pilar, foi como um pai. Tens o mais velho? Mais velho, tem 40, normal. Maravilhosa, né? Ele, pronto, é emigrado, pronto, e vive em Castelo Branco, mas foi para mim um pai. Porquê? Porque o meu pai emigrou muito cedo. Mal eu nasci, passei praticamente um ano, emigrou. E o meu irmão foi tipo um pai. Ali, tipo, um pai para mim, enquanto a minha mãe trabalhava, era um meu irmão que cuidava de mim e que tratava de mim. Muito novo, 16, 15 anos. Era ele que tratava. Portanto, o meu irmão foi um pilar na minha vida e posso dizer que muito da pessoa que sou graças a ele, porque ele sempre deu os meus melhores conselhos, os melhores aptidões, etc.
E depois lá está o meu filho, também tenho muito orgulho do meu filho, porque o meu filho trata-me exatamente como uma pessoa normal. Às vezes é até engraçado que ele pensa que eu tenho os 2 braços e depois lá se lembra, mas não o diz, estás a ver, para não me magoar, é aquela inocência de criança. E pronto, mas são essas 3 pessoas, basicamente foram essas 3 pessoas muito importantes no meu crescimento, porque foram as mais importantes para eu ser a pessoa que sou hoje. Portanto, são essas, sem dúvida. Então agora, caríssimo, vamos aqui ao nosso momento de esporte. Eu acho que isto liga-nos aos 3, somos 3 apaixonados pelo futebol. O Rafa tem a doença de ser tripeiro, mas pronto. Olha aí. Este ano não ganhas Deixa lá, tu também não ganhas Tu és nada este ano. benfiquista, Claro. não é? Como eu. Nem vais ganhar este ano. Este ano é meu. O quê? Nada Temos a disso. sorte, mas não é dele, pronto. Nada Agora disso. Mas temos aqui a doença aos 3 que nos une, que é o futebol. Porque, pronto, sei que o Rafa é um apaixonado, percebi que o Paulo também é um apaixonado e também, lá está, tem esta característica de ser treinador de futebol. O teu pai foi jogador. Vamos aqui falar um bocadinho desse jogo que vos deu a conhecer um ao outro. Muito bem, jogo de futebol 2012, Lausanne, campo do ciclo, não é? Campo pavilhão número 2, 4-2 para os velhos. Olha, isto foi a autarquia que organizou o torneio. Exatamente, foi na altura era o Fernando Carvalho, o presidente, presidente. fez-nos um O convite. atual presidente era o vereador do desporto, não é? Exatamente, Sim, o Antunes Luís era Antunes, exato, e foi Foi ele um que nos antes. fez esse convite de nós organizarmos um torneio só nosso. Só nosso. E a gente, ok, porque não? Acho que seria Ele interessante. fez uma equipa, trouxe uma equipa da minha terra, Exatamente. porque Eu fiz uma equipa daqui e ele fez da terra e é preciso dele. frisar isto, porque o meu diretor de turma foi sempre da Lausanne. Exatamente. Era o professor Joel, O professor Joel, exatamente. E ele foi meu diretor de turma e nós organizámos a equipa lá na nossa escola, ele jogou na minha equipa, ele até jogou na minha equipa. E foi como nós nos conhecemos, ou nós conhecemos-nos antes? Não, foi. Não, Conhecemos conhecemos quando antes vim com o numa livro. palestra que tiveste na Com o biblioteca, no livro, auditório, com o livro, exatamente. não foi? Foi, exatamente. Foi um convite de uma turma qualquer aqui local. E Exatamente. em campo foi uma paulada um ao outro. E não no é? campo foi depois 2 dias depois, Foi ou por foi um ti, fim de foi semana lá. a seguir. E foi engraçado, por acaso foi engraçado. Ele disse: olha, temos um torneio que nos convidaram, convida a minha equipa e eu convido outra e a gente faz ali uma jogatana. E foi incrível. Nós viemos patrocinados por uma discoteca, que foi muito bom. Ele foi para a discoteca, foi pela pousada na altura da juventude. Mas foi engraçado, tipo, tínhamos equipamento e tudo, estás Tudo, a ver? era Tipo, como foi se uma fosse a cena sério. tipo como uma equipa de Eu futebol. ficava chateado com os meus amigos, porque eles a ele começaram-lhe a facilitar, Yeah. Foi verdade. e eu foi comecei a verdade. ralhar com eles porque a equipa dele não me facilitava a mim. É verdade, é Eu, verdade. então, É verdade, é 5 verdade. para 5, não é? 5 para 5. É. Foi futsal normal. Foi futsal, não sei, exatamente. Foi E tudo foi, igual. foi engraçado, por acaso. Perdemos, eu perdi, né? A minha equipa perdeu 4-2. E dá, exatamente, também. Mas depois no final, né? Ele Tipo, veio cartão do árbitro, sabes porquê? Porque eu sou um gajo, o meu pai fez central e eu também dou muita cacetada. Eu, o Rafa, eu lembro-me disto, estava apoiado no braço, eu chego por trás, mandei-lhe uma cacetada no braço e ele caiu, falta, cartão. E eu, Foi. E eu, então, que é isso, meu? A gente tipo, a passava-lhe a mão reclamar, por cima. a reclamar um com o outro, mas que é isso, meu? Tá tudo Mas bem. foi muito sim. fixe. Foi eu giro, acho que a foi um terceira parte ainda foi melhor. jogo- Foi... Onde é que foi essa terceira parte? Foi por aí. Jantar, né? terceira Jantar. parte. Jantar, olha, muito agir porque os meus amigos, que cresceram comigo, que são aqueles heróis da integração que eu te falei, Sim, sim. o Rafa já era como se fosse eu. Eu lembro-me que um amigo meu andava com o Rafa ao colo e passou outro meu amigo na cadeira dele. Pois foi. Com os piscas Foi ligados e as o luzes. Léo, acho que foi o O Léo. Léo andava contigo ao O Léo colo. andava comigo ao colo, E o exatamente. Sapo ou o Rocha andava na É tua que andava na minha andava. cadeira, exatamente. Vocês exatamente. lembram-se onde é que jantaram aqui? Já estávamos pousada. na pousada, Ok, exatamente. top. E depois E a à noite noite foi vossa, acabou né? na padaria, tipo, na VIP. Nós levámos o Rafa e um amigo dele para a padaria. O amigo dele acho que nunca tinha saído à noite. Eles Yeah. abriram um bar só para nós. Era assim, a cá em VIP, cima. era a VIP, Foi uma exatamente. tragédia. Saímos lá todos tortos, como já Manhã. somos tortos, mas saímos lá mais tortos. Foi Tanto que a incrível. minha equipa, nós entrámos no comboio, depois o revisor expulsou-nos. Nós queríamos ir para Coimbra, não deixou. Pois foi, Lembras-te? Nós entramos no aqui no apiadeiro, No foi. apiadeiro. Então peraí, isso se calhar não foi em 12, já foi em 9 ou 10. Eu Para aí, comboio. para aí, exatamente. Comboio nunca acabou pode em ter sido 11. em 12 ou 13, sabes porquê? Porque 12 ou 13 foi quando eu fiz o Splash. Exatamente. Isso foi depois Foi de eu antes, fazer a minha foi primeira antes, novela, foi foi antes. em 2009 ou 10. É, o comboio acabou, Exatamente. o comboio acabou Exato. eu vou estudar para Coimbra, já sem comboio. E foi bem Eu engraçado. fiz a foi primeira bem novela em engraçado. 2009 e eu quando eu vim cá eu estava a fazer a novela. Mas tu já conduzias, tinhas um Já, Seat, já. tinhas um Seat, Mas acho eu não eu. podia ir de SEAT depois de uma noite daquelas. Obviamente que Não. não, né? Tipo, mas foi bem engraçado. Tentámos entrar
no comboio e o revisor, mas vocês têm bilhete? Não, então saiam, nós queremos ir para Coimbra. Foi. Olha, eu acho que devia ficar aqui. Foi cómico. Acho que devia ficar frisado neste podcast. Era ao fim de 15 anos a ver a segunda mão. É isso, era A ver agora, tem que haver. Está 4 aguentas. Tu é que podes ter lesões, tu é que já estás mais velho. Estou numa forma. Talvez, mas por que não? Era giro, não é? Era giro. Reviver um bocado. Lançar esse desafio agora ao Presidente para fazer um torneio. Para Exatamente. aproveitar agora que ele está no último ano. Agora vamos Era fazer. giro, Tem que era fazer giro. coisas. Era giro. Exatamente, segunda eliminatória ao fim de 15 anos. Isso era muito Está giro. 4-2 para a Leiria, mas Está- Coimbra ainda vai. Está feito o convite. Sou presidente. Eu Tá agora marcado. jogo 5 minutos de alta intensidade. Só 5 Depois tem que minutos. sair, senão morro. Opa, curtinho Temos intenso. que ter a botija de oxigênio atrás Oh, logo. mas é giro, é a terceira parte. Era giro, era giro. Então, Era A giro. terceira parte marcado. é sempre a mais importante. Essa parte era top. É lindo. Ok, malta, vamos aqui. Então, queres dizer alguma coisa sobre o Porto, Rafa? Já que estamos no momento de futebol. Epá, eu não Só quero hoje ou falar amanhã? muito sobre Nem sei. isso. O não Porto quero é falar- hoje à noite. Eu não quero falar muito sobre isso. Este ano está complicado, né? Sim. Mudança de treinador também é. Anos sofridos. Conhecer a equipa, estás a ver? Pronto. Tem sido anos não me quero estar aqui a Era do esticar. Presidente. Não me quero estar aqui a esticar. Sabes que este mas, homem conheceu o meu grande ídolo e ele teve lá O Mourinho. grande José Mourinho É. e tem histórias fantásticas que tu contaste do Real o Madrid. Real, exatamente. Ele, pronto, já teve ali o grande verdade. objetivo do estágio e eu estava todo ruidinho quando estava a ouvir no teatro, estava todo ruidinho. E imaginei mesmo tu a contar, aquilo é mesmo Mourinho, vai-te embora, volta e o caralho. Pronto. E eu, quando ele me disse aquilo, eu pensei assim, este gajo matou-me aqui. Opa, é lindo. E foi uma cena. Sabes que o Mourinho tem um. A mim às Carisma vezes fazia, engraçado. Mas a mim às vezes fazia-me É. confusão no balneário. Ele às vezes destrói-te para te construir. Sim. Eu vi uma vez ele a destruir o Sérgio Ramos Assim, de uma forma fácil. que eu estava no balneário e só me apeteceu dizer, pá, já chega. Para o gajo assim na segunda parte fazer uma segunda parte tremenda. Yeah. Uma vez ele para o Cristiano Ronaldo tinha marcado um gol e estava a jogar mal. E ele assim, tu és o melhor jogador do mundo, tu estás a jogar nada, meu. O que é isso? És um gajo banal que estás ali dentro. E aquilo picou de uma forma. Mas ele sabe a quem é que pode dirigir essa- Exatamente. Ele técnico-tático não é o melhor treinador do mundo, de longe. Sim. Mas como mental. líder de homem. incrível. Sim, e foi nisso que o Mourinho se destacou, Isso é que os jogadores claramente. vão com ele até à morte. Sim, o Mourinho destacou-se muito nessa e está a ter mais dificuldade agora com estas gerações porque já não temos gerações tão. A geração Z que a Não, gente já não quiser. temos Esta estas gerações de homens de esta barba. geração não funciona com o grito, já não funciona sim. com. Já é tudo ofensivo. São fases. Sim, por isso é que ele teve mais. Ok, meus queridos, olhem, agora temos os desafios dos 5 segundos, aqueles desafiozinhos que eu vou procurar à net, né, dos podcasts. 5 segundos para responder. Paulo, 3 palavras que definem. Sonhos, resiliência e superação. Tu agora só tens 3 segundos porque ele já gastou. Olha aí. 3 segundos. Sonhador também, ambicioso e nunca desisto de nada. Rafa, 3 coisas que adorarias fazer que ainda não fizeste. O segundo tem mais tempo para pensar, pá. Isto eu, por acaso, não pensei bem nisto. Devia ter tapado. Não, mas já mandar tinhas dado primeiro a mim agora. Pois agora é, não, mas devia mandar um lá para fora. E a diferença entre mim e o Paulo é conduzir, né? Ainda não conduzo, como ele conduz, né? Normal. Tu tens essa. Tenho esse objetivo, tirar a carta e conduzir, né? Obviamente que é uma coisa que hoje em dia, se não tiveres a carta, é quase um bocado banal, né? Sim. Tenho esse objetivo, ou seja, é das coisas que gostava. Outras duas, sei lá, é muito vago, estás a ver? Coisa, Tipo, do mundo, coisa mesmo. não sei, gostava de ter uma vida que me proporcionasse viajar. Eu adoro viajar, gosto de ver novas culturas, novos países. Estás a ver? Acho que isso é importante para a nossa cultura, etc. E terceiro, não sei, meu. Terceiro, muito sinceramente, não sei. Não sei. Uma coisa mesmo que tu adorarias. Provavelmente, se calhar, ser federado de um desporto, algo que gostasse mesmo muito de fazer e tipo ser destacado bastante, estás a ver? Não sei, nos Paralímpicos, algo do género. Não- Eu olho para ele e vejo-o a fazer um desporto brutal. Ténis de cadeira de rodas. Devia ser giro, devia. Conduzir a cadeira ao mesmo tempo que a raquete. Mas e havia de só haver se fosse ali para dar na raquete no Mas árbitro. fez muita meu. força com o braço Não, direito. mas nos pá, Paralímpicos yeah. há o ténis de mesa também que é muito. Off topic. Aqui há tempos houve um convite do Paulo. Foi há algum tempo já. E ele assim, olha, estava a pensar a gente fazer uma cena tipo MMA, os dois. E o quê? Estás a gozar? O Paulo está a pensar, será que Não, mas é verdade. Ele disse,
lutar numa luta entre eu e tu, andámos à porrada. Lembras dessa cena? Foi uma comédia. Era meu. lindo. Opa, E eu assim, meu, estás a gozar? Ele, não, meu, mas estou a falar mas muito tu a com as sério. próteses ele não te acertava. Não, Não, mas sem prótese. os dois Sem sem prótese. prótese, estás a Sem ver? prótese. E ele Ser assim, igual para tipo, igual. mas eu pensava que ele estava a gozar e ele não estava a falar muito sério. porque eu vi "O quê? uma Eu estás a gozar? Ele, não, Olha, estou a mas tu falar estás muito a bem a ver o sério." tamanho daquele Não, braço. eu vi uma luta disso. Estás a ver Eu, o vi, tamanho? porque eu já sei porque é que eu lancei esse desafio. Lembras-te disso? Porque eu vi, se tu fores ao YouTube, vês, eu acho que até te mandei Há vídeos. danões e não sei o E que. de ele um tá- gajo, e de gajos sem mãos. É, mas é verdade, é fazer verdade. mesmo É mesmo. Sim, já. sem pernas. Ele vem-me com essa É cena. Olha, estava a pensar numa cena entre nós, uma luta. Eu, o quê? Estás a gozar? Se queres dar uma convidada Ele para não andar estou a a gozar, mas estou a falar muito a sério. Mas Eu foi, arranjo eu mandei treinador vir. e o cara. Eu, a sério, meu. Eu, opá, é uma Já questão a nem me pensar, lembrava. mas tipo, dar-te na boca, eu assim na brincadeira. E ele vê lá, tu é que não Opa, dás. olha o bicep do Rafa, meu, não brinques. Olha este, olha este. Mas, E eu, não, eu também tipo, estás fiquei bem. a brincar, tipo, a gente pensava que ele estava a gozar, Era mas giro. não, era mesmo a Era sério. Foi uma cena engraçada, por acaso. giro. Mas era giro, a gente um Então, dia... mas saímos deste podcast só com desafios. Vamos andar à porrada. ali. À porrada. É já ali, Olha, no mas ringue. temos a câmara, o que é que precisamos mais? Paulo, e tu, então, 3 coisas que tu adorarias fazer e que ainda não fizeste? Pá, eu gostava de fazer um papel numa novela que não fosse dito de uma pessoa com limitações. Gostava que me encarassem, a mim e aos outros, com seriedade e sem tabus. Isso era um dos No principais. nosso país ainda é um grande... Sim, mas é de lá chegar. Eu gostava que isso acontecesse, porque eu posso fazer um advogado ou um professor e não ter mãos. É uma Claro, questão de claro, perspectiva. exatamente. É uma questão de perspectiva. Gostava, isso era um deles. Gostava muito de ser independente o máximo de anos possível em cima das minhas próteses, porque eu consigo ir atrás de todos os meus sonhos em cima delas. Isto pesam 20 quilos e eu tenho muito medo da altura em que eu deixar de conseguir andar em cima delas, porque elas dão-me uma liberdade muito grande, tremenda. Eu gosto muito de uma frase que os brasileiros usam, que é: haja saúde e paz, o resto a gente corre atrás. E eu gostava muito de ser independente em cima delas o máximo de anos possível. Epá, e depois de ver os meus filhos crescerem felizes. Esse que... E vais fazer certamente. Vais fazer certamente. Estás a... Pronto, tens mais de 11 anos. Vamos frisar outra vez. Tens mais de 11 anos que nós. O velhinho. Estás mais Já perto- penso no fim, cara. Estás mais perto da reforma. Ora pessoal, vamos fazer aqui o nosso momento publicitário com a Beatriz. Ai, diz que eu não tenho que me aproximar do microfone. O nosso momento publicitário com a Beatriz Catela, a nossa cerveja Marmosé, que é a nossa cerveja da barbearia. Vamos aproveitar estes 2 senhores, que são 2 influencers também, e nós vamos publicitar esta cerveja, que é daqui. Venham, que ainda não veio provar a nossa cerveja, está aqui. Não sabe, mas a Bia faz sempre isto ao pessoal. A Bia obriga-nos a servir. É, e fica sempre Queres mal. ajuda? Vê lá. Não precisa. Eu normalmente até bebo para garrafa, mas... E Mas bem. fica sempre mal, sabes que é por causa agora da É. espuma. Olha aqui. acaso? Olha este fino, olha para aí. Por acaso saiu bem. Não, meu pau melhor. é de Ei, cima. Rafa vacilou. Eu vacilei, não. Olhem, à vossa, Estás muito longe, olha aí. Olha cá. eu vou aí. À vossa, meus queridos. Maravilhoso. Pessoal, venham provar a cerveja Marmosé. Por acaso é muito boa, doce. Opa, é muito docinha. E é... E eu com o espetáculo daqui a bocado. E bem, Pois é, vais mas- todo torto. Mas a gente, o pessoal quando vir isto já viu o espetáculo. Já foi. Já te aplaudiu de Foi pé. um fiasco. Claro, exatamente, já te Está aplaudiu. aqui. Opa, eu posso garantir que não vai ser. Não. Não vi, mas posso garantir que não vai ser. vai. Pela companhia que é, pelo artista, estou a Vamos à vender. responsabilidade. A vender o peixe. Sim, eles depois entendem-se comigo. É muita pressão já. Olhem, para acabar aqui o desafio dos 5 segundos, então. Agora começa o Paulo também. 3 momentos mais marcantes da tua vida. O primeiro passo em cima das minhas próteses, o nascimento dos meus 2 filhos. Mas isto não conta como, conta como É um. comum. Não, mas quando tiveste 2 filhos, pronto, já Mas está. olha, posso dizer, o primeiro passo em cima das minhas próteses, o primeiro golo que eu marquei a jogar futebol e o nascimento dos meus filhos. Por acaso o primeiro golo foi uma sensação do caraças, apesar do árbitro ter apitado mão e ter-me dado cartão amarelo. E nem tens mão, fora se Foi, tivesses. estás a Eu acho que isso não contava. Isso é nessa, meu. Opa, mas isso verdade, meu. Mas isto está aqui, a arbitragem portuguesa está aqui resumido. Está tudo. Está tudo comprado, mano. O teu testemunho resume a arbitragem portuguesa, meu. Isso é lindo. Como ele, tu, por exemplo, tu num lance na área, vais, o braço tem que estar encostado ao corpo.
Está encostado. A bola batia deste lado, tu estavas num toquezinho com o ombro e eu, pi. Eu que pio, o quê, meu? Mas está tudo bem. Desculpem. Era logo. Eles perdem-se. E tu, Rafa, 3 momentos mais marcantes? Ui, provavelmente um também é do meu filho, né? O nascimento, que é super importante. Outro... É que eu tenho muitos, estás a ver? Tipo, agora dizer qual é o mais marcante... Primeiro beijo. Não, por acaso não. Que era o meu... acaso Não foi marcante? Nem se lembra. Mas é uma coisa... Foi maldade, por acaso já não me lembro. lembro. Foi maldade, foi maldade. Claro, então deve ter sido. Mas Éramos deve ter putos, sido. não era? Pois. Putos, salvo seja. Mas um deles foi esse, né? Do filho. Outro provavelmente se calhar foi a minha força de vontade de encarar a vida pelos cornos, que é assim que se possa dizer, É assim mesmo, tipo, exato. sem desistir. Não medi nada, estás a ver? E a terceira, se calhar, ser uma pessoa muito autónoma. Acho que isso é uma coisa marcante na minha vida. Independente, estás a ver? E isso acho que é o que me marca mais. Porque há muita gente que olha para nós e coitadinhos e não devem conseguir ter uma vida normal, como é que deve ser, não sei. E às vezes não é. As pessoas enganam-se bastante, mas bastante. Redondamente. Mesmo. Mas muito mesmo. Tipo, Redondamente. não sabem Isso sequer é muito agir quando nós provamos o contrário. Exatamente, fantástico. estás a ver? E É isso dá-nos fantástico. um gozo enorme, estás a ver? Tipo, mostrar às pessoas que nós conseguimos. Estás a ver? Sim, E as pessoas acham que nós não conseguimos, estás a ver? Isso é uma das coisas que nós deixamos muito... Eu falo por mim, pronto. Dá um gozo do caralho. Dá-nos gozo, tipo, mostrar às pessoas que não, nós conseguimos. Vocês é que acham que nós não conseguimos, mas conseguimos. E até melhor às vezes do que vocês, estás a ver? Sim, Tipo, sim, sem e dúvida. isso, tipo, dá-nos, tipo, acho que é isso que nos marca. Falo por mim, que marca-me bastante a isso. Estás a ver? Portanto, yeah. Porque eu acho que o passar dos anos trouxe esta questão Traz experiência também. Não, mas a questão de agora do aparecimento das redes sociais e do aparecimento da tecnologia permite abrir a mente às pessoas e ver coisas e ver muito mais do que se via quando nós éramos miúdos. Claro. Ou seja, o verem-vos, as pessoas verem-vos quando éramos há 20 anos, anos 80, anos 90, há 30, é diferente agora anos, é. e conseguem olhar com outra, Mas pelo menos devíamos olhar com outra. Apesar que ainda existe tabu na deficiência. Claro, atenção, sim, ainda existe claro que muito. sim, claro que sim. Apesar que já há muita informação, já há muita pessoa a fazer palestras, workshops, etc. sobre isso, mas ainda existe muita coisa a ser aprendida Olha, pelas digo-te uma pessoas. coisa, eu e o Rafa em comum, uma das nossas grandes sortes é não termos sido fechados e escondidos, porque há Exatamente. 30 e... Tens que 39? 32, calma, 32. olha aí. Há 32 E anos meio. atrás ou há 40 e tal, o mais normal ou o mais fácil era esconder-nos Sim, dentro de um quarto. exatamente. Mas atenção que isso acontece hoje. Acontece, Sim, sim. exatamente. E não nos terem feito isso, terem nos lançado aos Foi o que lobos, nos fez tornou-nos mais fortes. Porque Exatamente. se nos escondessem, como acontece com síndrome de Down, com autismos, Ui, com... muito, Pá, muito, eu não tenho problemas nenhum de dizer isto, conheço pessoas na minha terra que têm pessoas na família com deficiência e que as escondem, que têm vergonha de a mostrar, ou que têm medo isso é verdade, que a isso é sociedade as magoou. E a longo prazo ainda vai ser muito. É complicado. Quando és demasiado protegido, tornas-te muito mais frágil. Sim, Isso é sim. que eu digo muitas vezes que nós tivemos que crescer um bocado à força para o mundo real. Sem dúvida. E se não fosse assim, não seríamos as pessoas que somos hoje. Sem dúvida. Com as aprendizagens que a gente teve ao longo da nossa vida. E isso faz parte. Faz parte. Nós estivemos lá no fundo do poço, mas tivemos que nos levantar de alguma forma, estás a entender? Tipo, e isso faz parte da nossa vida. Por isso é que somos assim, fortes, superadores, estás a ver? Eu acho que é um pouco isso, Sorridentes, né? acima de tudo. Também. Divertidos. Não tem que ser acima Frios também, né? Também temos de ser de vez em quando frios. Eu às vezes sou. Para a realidade, porque hoje em dia... Porque eu não gosto muito de queixumes, sabes? E de mimimis e de vitimismos, isso faz-me um bocado de confusão. Às vezes nós queixamos-nos ou vitimizamos-nos com coisas muito simples e Superficiais. ou com coisas Sim, superficiais. E os verdadeiros problemas às vezes nem existem, nós é que os criamos na nossa mente e barreiras. Nossa, exatamente. Sem dúvida. Não, é isso porque eu ponho nesta perspectiva de sermos demasiado queixosos e demasiado, acharmos que a vida nos põe demasiadas dificuldades, quando vocês mostram claramente que são coisas completamente supérfluas que nós, do dia a dia, que são muito bem ultrapassadas com força de vontade e com esses sonhos, não é? Esse objetivo de querer ir sempre mais. Isso é fantástico.
vamos a esse ponto, amigos, vamos a esse ponto muito, muito bonito que é os filhos. E agora eu posso estar neste patamar convosco porque também tenho uma pitucha. E é incrível esta. Eu costumo dizer, porque eu também professor, fui monitor e assim como treinador de futebol, as crianças têm este é bom e é mau, as crianças não mentem, as crianças são puras e isto é muito bom, ao mesmo tempo também é muito mau, porque sabemos que as crianças são dizem o que têm a dizer, às vezes, não têm papas na língua, mas como é que é isto de serem os vossos próprios filhos com vocês e verem nós somos os super-heróis deles, não é? Nós somos o primeiro amor das meninas e dos meninos. Contem-me um bocadinho da vossa. Olha, eu há bocado, quando o meu filho marcou um golo, eu mandei um berro com um pai de um amigo meu, de um amigo do meu filho, estava ao lado e disse assim: esse berro ouviu-se em Coimbra. O teu filho joga aqui? Joga a ala direito. Okay. E eu tenho um orgulho tremendo neles os dois. Se ele jogasse a bola, não jogasse isso. Qual é que é? Diz-me mais idades? Faz 10 anos agora, dia 19 de março, na quarta-feira, no dia do pai. Foi a melhor prenda do dia do pai. Top. E a Matilde tem 7. Eles têm 3 anitos de diferença, 2 anos e pouco. Praticamente 3. Mas foi logo a seguir. Mas eles... o que eu admiro neles e no teu é a forma como eles olham para nós como se nós fossem totalmente completos. O meu filho, eu contei essa história lá no o meu filho outro dia disse-me: pai, se tu chegasses a casa com mãos, eras um verdadeiro deficiente. Esta frase, juro. Isso retrata como eles olham para eu fui com esta frase para casa. Porque eu agora se chegasse lá com mãos, eles: que é isso, pai? É que eras diferente. Claro. Exatamente. Assim é que eras diferente. Eles nunca nos viram de outra forma. E então a nossa realidade é a realidade deles. Exatamente. Nós somos os heróis deles e completos a... És construído na cabeça dele, és construída a tua imagem. Claro. E a criança não idealiza ou não vai querer diferente. Vocês, como é que é isto das vossas brincadeiras? O sentirem-se, como é que foi assim, vocês sentirem-se presentes no bebê, aquelas questões, não é? De ajudar a adormecer, a mudar a fralda, fazer tudo. Como é que vocês sentiram medo, sentiram normal, natural? Ao início ainda tentei esconder que não conseguia mudar fraldas, para ver se aguentava ali. Para ver se fugia, né? Eu não posso, né? Eu acho, olha, eu tinha muito medo de nunca conseguir pegá-los no colo, em pé, em cima das minhas próteses. Esse foi um dos principais medos. Porque o meu centro de gravidade é mais fácil, se tu me empurrares eu caio. Então eu tinha muito medo com o peso deles de eu os deixar cair. Já é o medo do pai normal, do bebê ser tão pequenino. Exatamente. E tu agarras, imagina um gajo sem mãos. E eu tinha muito medo disso. E depois é aquilo que nós falámos há bocado, os medos são criados por nós. Quando a enfermeira me obriga, sem querer, disse: toma, ele é teu, e mete-me no colo, eu que remédio tive se não agarrá-lo. E percebi que aquilo era um medo que eu tinha criado, que não tinha fundamento nenhum, que eu nunca o deixava cair. Sim. Percebes? E as fraldas foi isso, com os dentes, eu punha os elásticos com os dentes e era uma questão de insistência. Não consigo desta maneira, tem que criar a tua... Ele tem dedos, é mais fácil um bocadinho ali, nesse aspecto, mas se calhar é mais difícil de outra maneira. No meu caso, por exemplo, das fraldas não mudava, também fazia por opção própria, pronto. Mas adormecia e pegava o colo na boa, tipo, né? Como tenho um braço, ele ficava deitado, sequer na boa, estás a ver? Mas nunca tive problemas nisso, até brincar com ele, não sei. Agora, nós sentimos sempre aquela pressão: será que vai nos acontecer alguma coisa, né? Porque somos diferentes, conseguimos fazer exatamente as mesmas coisas como ditas, mas quando vamos a ver, conseguimos fazer exatamente quase igual as mesmas coisas, estás a ver? Tipo, nós é que criamos, é isso que tu estás a dizer, o mundo vai e receios em nós próprios que não conseguimos, mas depois quando vamos a ver conseguimos tipo, fazer isto é fácil, ok, tipo, é tranquilo. Estamos aqui a estressar por coisas banais, estás a ver? E é basicamente um bocado isso, tipo, acabamos por conseguir fazer exatamente aquilo que um homem normal consegue fazer. Só de uma perspectiva diferente. Perspectiva diferente, exatamente, tipo, de maneira diferente. Se demorares, tipo, enquanto tu, né, como és pai, demora 5 minutos, sei lá, a mudar uma fralda, nós, por acaso, tipo, 10, 20 minutos, mas mudamos, estás a ver? Exatamente, estás a ver? É diferente, mas conseguimos, é um pouco isso, estás a ver? Eu gosto muito apesar de eu estar separado da mãe dos meus filhos, é muito importante tu também teres uma grande mulher ao teu lado. Exatamente. E a imagem que eu tenho da minha ex é um filho em cada braço. Porque eles têm diferença de não chega a 3 anos. Sim. Ela tem 1,60 m, 1,5 m de altura. Ela com um filho em cada braço.
É, exatamente. Cuidado. É mãe. Pesa um bocadinho no nosso psicológico. né? Custa um bocadinho. Exatamente. Mas é preciso teres uma grande pessoa ao teu lado. Até no facto, e atenção que eu sou um gajo que gosto muito de mim, não é egocentrismo, é amor próprio. Mas uma mulher, tanto connosco, tem que nos aceitar tal e qual como somos. E eu uma vez tive esta conversa com o Rafa e ele dá-me razão. É muito pior nós percebermos que os outros homens que olham para nós, ao lado daquela mulher, sentem-nos inferiores e às vezes pensam como é que ela está com ele. Exatamente. E às vezes até se atiram Mas a ela. nós pensamos, bué, isso. Percebes? Porque isso acontece. Exatamente. Sim. Por isso é preciso tu teres uma grande mulher ao teu lado, independentemente da separação, ele está separado também, eu também. Tu tens que ter uma mulher realmente que te olhe para ti, que goste mesmo de ti, como tu és, estás a ver? Sim. E mas nós ficamos sempre com aqueles receios de há melhores do que nós, Claro. há homens mais bonitos que nós, há homens normais que nós, né? E que a nossa mulher ou namorada que seja podem-nos trocar por outros melhores, estás a entender? Sim. Ou seja, tipo, nós temos que pensar que temos de ter confiança, temos de ter aquele respeito de que a pessoa realmente ama-nos como nós somos. Como Claro, vocês, basicamente é um bocado isso, tipo, mas há muitos receios. Claro. Estás a ver? Tipo, há Vão muitos. ver, mas a perspectiva do amor é essa. Se tu fores cego, tu não vês se está com perna. Estás a ver? Sim. É isso Exatamente, mesmo, é isso exatamente. mesmo. Eu acho que nós. O amor vence todas as barreiras, sejas tu alto, baixo, gordo, magro, preto, branco. Exatamente. Percebes? É ali. A perspectiva que eu estou a dizer é, muitas vezes, quem te vê de fora, nós já passávamos por isto, eu às vezes saía com a minha ex, não é? E os outros homens olhavam, como é que ela está com ele? Estás a ver? Exatamente. E às vezes até a abordavam a pensar que ela não estava feliz comigo e que se calhar, percebes? Mas existe. E isso é preciso teres uma grande mulher que te diga, não, eu estou com ele porque eu gosto dele, porque ele é como tu ou melhor. Porque eu quero estar, exato. Exatamente. Não é tanto homem, é o melhor que tu. Muitos homens olham para nós do género, temos uma ciência, mas nós somos uma merda, desculpem o termo, mas é verdade. E não somos. E às vezes abusavam, sabes? Sim. Exatamente. E tipo, não somos, tipo, somos iguais, estás a ver? E se calhar até melhores, que é aquilo que ele está a explicar, estás a ver? Às vezes é um bocado esse o egoísmo e a hipocrisia de certas pessoas. Sim, exato, o ser humano E consegue é mau, ser. é muito mau, ter é esta- muito mau isso. ter este egocentrismo. E se tu conseguires amar além De horizontes, exatamente. Sim, do que quer que Olha, seja. é aquilo que eu te falei na quinta-feira. Porque a nossa dignidade e o nosso caráter está na nossa essência. Nossa essência, Não está exatamente. na nossa construção. Claro. E quantas vezes tu tens corpos mutilados, mas com corações completos? E depois tens ao contrário. Sim. Tens corpos Corações bonitos. todos mutilados, todos cortados em corpos completos. Percebes? Isso é o que tu encontras demasiado É o aí. que encontramos Pessoas mais. aos bocados e que tu olhas para elas e elas são completas e andam aí aos bocados. Olha, eu tenho uma série que fiz com o Raminhos, uma série de humor, em que eu só percebi a força que aquilo tinha tido. Eu sou ator, li um guião Impacto. e eu tiro as próteses e sou por cima da mesa e vou buscar o sal. O sal, yeah. E o Raminhos está a olhar para mim e diz-me assim, então mas podias ter pedido, eu não, eu consigo sozinho. E ele, está bem Paulo, mas tiraste as pernas da mesa só têm 4 pernas, não têm 6, estão aí 2. As pessoas não andam por aí aos bocados. E eu digo-lhe assim, há muita gente que anda aí aos bocados e nem sabe. E depois é que eu percebi a força que aquilo Sim. que eu tinha dito que estava escrito, percebes, no guião. Há muita gente que anda aos bocados E não tem noção. e não tem a noção disso. É impressionante. O Raminhos também trabalha muito essa. É um Não foi ele que também. escreveu, foi Não, eu. sim, mas Sou é eu, muito sim. ligado também a. Ele também é muito ligado a. É sensível, a é. essa questão da ansiedade. Yeah. Pronto, e ele também utiliza muito o humor para isso. Muito fixe. Malta, estamos quase no final. Pá, eu ficava a conversar com vocês. Acho que ficámos aqui os três, o Se Paulo. ficássemos a conversar, tínhamos muita coisa para Exato, conversar. o Paulo nem Muita- espetáculo. Opa, só que acho que o pessoal aparentemente, né, o pessoal quando está a ver alguma coisa na internet, pelo que se diz, cansa-se rápido. E nós temos que ser restritos a um tempo. Gostava de vos deixar aqui um último. Se pudesses mudar uma única coisa no mundo, o que seria? Isto agora é Rafa, Paulo, Mário, obviamente. A vossa pessoa, se pudesse mudar alguma coisa neste mundo. Eu era a mente humana. A mente humana. Porque às vezes, perguntaste-me há bocadinho se eu conseguia subir escadas. E às vezes perguntam-me qual é que é para mim a maior barreira arquitetónica. E eu acho que é a mente humana. Porque se eu não conseguisse subir escadas, peço-te ajuda. Eu ali, se não conseguisse, pedia para tu me levares às costas. Não é um sinal de fraqueza pedir ajuda, é um sinal de coragem. Sem dúvida. Agora eu não posso pedir que tu olhes para mim da forma como eu gostaria. Tem que ser uma decisão tua. Então quando as mentes humanas mudarem e encararem as minorias, não é só as deficiências. Etnias, Sim, olha eu sim, contar sim, pelos sim. dedos, olha eu contar pelos dedos, etnias, opções religiosas, Pois. deficiências. Quando as minorias forem encaradas como igualdades, É.
Sim. foda-se, o mundo será muito melhor. E agora, Eu basicamente também Opa, seria a olha que eu só mesma tenho coisa. 3 pis por programa. Eu seria Portanto, um bocado a mesma opinião dele. Eu também não ia dizer mente humana, mas ia dizer as opiniões da sociedade. Acho que era um pouco isso também. nós, enquanto Acho homens, que enquanto existe espécie. ainda muita coisa a mudar na mente das pessoas, da sociedade, da própria autarquia, etc. a teoria às vezes é muito bonita. É, Dizerem que há na teoria, mas depois passar à prática. Exatamente. Ainda há muita coisa a Mas acho que trabalhar. agora estamos Há mesmo muita. na era da teoria. porque Apesar que somos a todos. Lausanne é muito pioneira na ciência. Na área da ciência trabalhamos muito. O cineteatro está completamente inclusivo. Trabalhamos Concordo, muito não sei nisso como é que é e- pôr mal, mas a nossa zona Atenção, é muito... mas nós temos uma vila muito acessível. Sim, em sim, tudo, sim. em Sim, tudo. Acho que é fruto mesmo da Portanto, queremos dar sim estar. E a provedoria também tem trabalhado bastante Exatamente. muito nessa área. Eu trabalhei lá e trabalho. E acho que há muitos projetos ainda por mostrar à sociedade Sim, sem que dúvida. são mesmo importantes, estás a ver? Não é só para nós, porque as pessoas dizem existe um setor para a deficiência, mas não é só para nós. Nós quando fazemos uma rampa não é só para nós, é para Claro, idosos, para uma mãe com uma Claro. cadeira de Para bebê, toda a etc. gente, sim, sim, Estás sim. a entender? Ou seja, é uma série de situações, não é só para nós. Portanto, acho que estamos a trabalhar bem nesse sentido aqui na Lausanne, principalmente na área da ciência, e também temos associações como a Arcil, entre outras, pronto, que nos ajuda também um bocado a procurar lacunas que a gente tem que melhorar, estás a ver? Seja na escola, seja no emprego, seja nas barreiras arquitetónicas, entre outros aspectos. Portanto, por isso é que eu acho que nós aqui na Lausanne estamos bem servidos nesse sentido. Pronto. Eu concordo. Mas existe muita coisa a trabalhar, como é óbvio, claro. né? A melhor coisa é a mente humana mesmo, como ele estava a explicar, porque é aquilo que nós sentimos no dia a dia, sabes? De resto, acho que nós superamos tudo, né? Até hoje. Espero sim, senhor. Há uma frase que eu pus aqui há dias que foi a competição que eu tenho é com o sol, o resto não brilha. Com o sol, Com o sol. o resto não O brilha. resto não brilha. Portanto, não é ou não é? Acho que é um pouco isso, porque as pessoas têm que tipo melhorar um bocado certas coisas na mente Essa para também é nos muito verem. linda. Essa também é muito... É. E é aquela frase que eu pelo menos digo, e tu acho que também já disseste aqui há uns tempos, que é sorrir para a vida sorrir para ti. Acho que é um Essa pouco- está no teu... Esse é o lema. No teu lema, Eu também né? tenho o meu Esse livro e ele também tem o livro dele, e acho que é esse tema que a gente tem que levar sempre para a nossa vida. Está tudo aqui. Exatamente. Sem dúvida. Exatamente. Olha, meus amigos, nós temos sempre uma frase final, mas antes disso, curiosidade também, queria só saber, estamos quase, queria só saber vocês os dois, o grande ídolo da bola, que é algo que nos une. Temos que escolher um jogador, os três, eu não consigo, mas vocês os dois, E pá, eu também não. Ele Ele vai Se for para o- do meu clube, não, teu o meu ídolo gajo que tu sempre. viste jogar e que disseste mesmo, pá, este é o É meu. assim, eu gosto muito do Cristiano Ronaldo do ano 2008 no Manchester United. Foi para mim, sem dúvida, o mais Aquele o besta, jovem, é besta mesmo. Foi provavelmente o melhor jogador do mundo de sempre. Sim. Que a idade que ele tinha, com as dificuldades que ele foi para lá, Sim, né? 23, Porque temos que ele ver que 23 também anos fez é o melhor do dificuldade e foi um jogador incrível. a jogar a extremo. E até outros jogadores enormes, Drogba, Eto'o, Xavi, falaram sobre esse momento dele, Zlatan, Sim. e disseram que ele foi sempre o melhor de sempre dessa altura. Epá, é unânime. Eu acho que é o Cristiano Ronaldo. Cristiano É o Ronaldo. Sim, pelo Já trabalho. acho que somos tudo- tugas também, tudo aquilo somos... que ele levou. Opa, sermos tugas influenciou um bocadinho. É eu verdade, acho que é sim. verdade. O exemplo que ele é de trabalho não é só de jogador, é de Ele tem uma profissional. mente, Este homem é um ele tem uma monstro, mente certo? incrível. Ele tem uma mente Eu incrível. assistia a ele. Ele era o primeiro a chegar aos treinos e o último a sair. Ele ficava a bater livros durante meia hora sozinho. E não vias lá ninguém. Lá está, aquela motivação, Não, aquela não, força. A maneira como ele abraçou E não é o gajo com mais talento. Porque eu disse na palestra, Sim. o gajo com mais talento que eu conheci, ou tecnicamente melhor, foi o Quaresma. Sim, e toda a gente que era Quaresma muito é bom. bom. Agora, a trabalhar. Este passou. E sabes que isto é 80% de trabalho. E é um mundo muito cão e é É o verdade. exemplo do Neymar. Trabalhar esquece. Pois é. E um talento Não, tem. está outra vez lesionado Neymar é agora. como nós. É carnaval, coitado. O Neymar é como nós, gosta de balada. Mas né? chega ali ao canto e diz assim aos adeptos. E bate a bola direta lá para É dentro. impressionante, é que acho que é o 10º ano seguido, não sei o que é o aniversário da irmã agora a 10 de março. E ele dizia sempre. E ele está lesionado, é o 10º ano Tem que seguido. arranjar uma lesãozita e tal. Opa, esse é a velha ditado, Deus dá a nós a Nem quem que não seja tem uma dor dentes. de costas ou uma gripe, tem que Opa, ser. ele agora, o vídeo é ele a chorar no balneário, a dizer aos colegas, joguem por mim, que eu estou lesionado. Eu tenho que ir na balada. E depois ele foi para a balada. E bem, Olha, malta, em nome aqui de toda a equipa e em meu nome, pá, este episódio é sem dúvida fantástico. Ficámos aqui horas. Vocês são de facto dois homens com H grande.
E nós esta pergunta final, ou esta resposta final que eu tenho, temos feito a todos os convidados. Eu gostava que vocês deixassem aqui, tipo cápsula do tempo, uma mensagem para o Rafa daqui a 10 anos com 43 e para o Paulo, se ainda ouvir, daqui a com 53. Vai estar bem. Vamos ao Caldeiras, vamos ao Caldeiras ver um pouco. Que vocês, cada um de vocês deixe para vocês próprios uma mensagem para daqui a 10 anos abrir o YouTube. Ainda vais saber mexer no YouTube, ainda me tens 60. O que é que tu queres dizer ao Paulo para ele ouvir daqui a 10 anos? Para mim próprio? Sim. Pá, espero que tu sejas ainda mais feliz do que és agora. Ei, não viram este pescado? Olha, faz zoom, meu. Que é para tu daqui a 10 anos. Eu era mesmo bonito. Depois mandas-me isto. Tu a dizer, eu era mesmo bonito. Mandas-me que eu assim, olha ali como um lugar lindo. Que sejas ainda mais feliz. Obrigado. E eu é a Rafa. mesma coisa, é tipo que não mudes aquela pessoa que tu és. Ser sempre a mesma pessoa. Nunca mudes pelas outras pessoas. Ser sempre tu. E ainda vais ser um gajo novo. E a comparação com Agora vamos cortar o cabelo. Exatamente. Meus amigos, fica aqui o convite. Vamos ter a segunda eliminatória do jogo de futebol. Vocês tinham nomes nas equipas? Tinha nome. Ele era da padaria, eu era da pousada. Era o nome mesmo Era do nosso patrocínio. Opa, mas agora temos que metemos. arranjar patrocínio. Sr. Presidente. Fala já a Marmosês. É nossa, é minha, é minha. É para isso, Tens que é arranjar. minha já. Aí outra vez. Não, se calhar já não te dá. Ou se calhar já não dá. Marmosês, já sabem. Não, até fazemos assim, Sr. Presidente, é a autarquia que organiza e vocês metem nomes Exatamente. e equipamentos que assim mesmo... Desta Pois é, vez. pois é. Os Rafas, os Paulos... A tua geração já está velhota, Pois está. mano. Já não. Alguns daqueles tem ainda- que andar de botija atrás Alguns agora. daqueles. Eu tenho uma equipa de estrelas. Já não se mexem muito agora. Era uma equipa de estrelas. Mas tu se calhar fomos a ver, ele trazia gajos federados e o caralho. Não, só um ou dois é que. E vimos a saber ao fim de 15 anos que este jogo Não, é mas final. ele foi batuteiro, porque lá não, são amigos meus que vão jogando de vez em quando. Pois e, é. E tinha lá dois gajos que O jogavam. Léo era futebol. federado, o FIFA. Pois, exatamente. Jogavam o quê? Numa honra lá. Liga. Exatamente. Pois. E eu assim, que é Futebol isso? onze, futebol onze. Oh, pessoal, 15 anos depois, afinal este jogo Foi é horrível, anulado. foi horrível, E foi afinal horrível. ficou 2-1 para a Lausanne. E mesmo assim, 4-2 não foi um massacre, atenção. Pois não. Até. Não, porque eu tirei os melhores. Quando estavas a ganhar 3-0 tiraste. Não. queridos, olha, vamos terminar com um brinde. E acabamos mesmo com estes dois senhores, dois homens com a garganta, a vocês, à vossa vida. Pai, continuem a ser um exemplo para todos nós. Obrigado. Pessoal, vocês desse lado, deixem-me pegar o microfone. Vocês desse lado, Jesus. quem não Vai segue, subir. sigam estes dois senhores. Eles são dois influencers. Venham à Marmosé provar a nossa querida cerveja. Venham cortar o cabelo, como podem ver, dois homens bem penteados. 3. Venham à Marmosé e vejam todos os nossos episódios. E até uma próxima. Muito obrigado. E obrigado a vocês mais uma Obrigado, vez. Marmosé. Obrigado a vocês. Obrigado.